Louvado seja Deus por mais esse momento de aula que o Senhor nos concede aqui na nossa igreja. E damos graças a Deus por esse privilégio que temos de conversar sobre assuntos a respeito das Escrituras e a gente poder conversar um pouco a respeito daquilo que a palavra de Deus nos traz com respeito à salvação. Antes de começar a aula propriamente dito, nós vamos orar ao Senhor. E aí a gente dá continuidade no assunto que nós estamos tratando aqui na nossa EBD. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, queremos te dar graças, bendizer o seu nome e adorar o Senhor por mais uma manhã que estamos aqui para louvar, agradecer, exaltar o seu nome. Deus amado, o Senhor é o dono das nossas vidas, o Senhor reina com poder e glória, não há outro como o Senhor, não há Deus que se compare a ti. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu e nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos moveu, o Senhor nos convenceu por meio do seu Espírito, nos deu vida novamente, estamos aqui nessa manhã, ó Deus, como resposta daquilo que o Senhor faz a nós ao nos salvar. Que o seu Espírito possa conduzir nossas vidas e que possamos, ó Deus, ser pessoas, filhos obedientes, tementes ao Senhor, que possamos te amar, ó Deus, com tudo que somos e com tudo que temos, e os nossos irmãos também, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nos domingos que estamos aqui na EBD, temos conversado sobre a ordem da salvação, o Ordos Salutis. Você vai encontrar esse nome na internet. Se você pesquisar sobre Ordos Salutis, você vai encontrar diversos esquemas de pessoas que tentaram esboçar de uma forma lógica os passos que acontecem com respeito à salvação. Alguma coisa ou outra pode mudar, algum termo ou outro pode mudar, mas a ideia é tentar olhar para as Escrituras Sagradas e conversar a respeito de temas que nos traz clareza do que acontece quando ocorre a salvação na vida de uma pessoa. Hoje, então, passando para o próximo slide aí, nós vamos falar sobre a conversão. Já passamos pela eleição, que é o momento em que Deus, segundo a sua vontade, segundo o seu rico conselho, ele elege pessoas na eternidade. Falamos também sobre o chamado. Existe o chamado geral, que é aquilo que é feito pela pregação da palavra de Deus, e o chamado eficaz, que é quando o Espírito de Deus vence as nossas resistências e leva essa palavra ao nosso coração. Falamos sobre regeneração, é quando essa palavra é aplicada em nosso coração, então nós recebemos vida, saímos daquele estado de morte em que estávamos, de desanimação em relação a Deus, e então passamos a ter vida. E aí, então, a partir da regeneração ocorre a conversão, que é o que nós vamos falar nessa manhã. Passando para o próximo slide, então, a nossa agenda nessa manhã, nós vamos falar aí o que é conversão, vamos tentar definir isso olhando para a Bíblia, vamos falar sobre arrependimento e fé, e vamos terminar com algumas implicações com respeito à conversão. Passando para o próximo slide aí, antes de falarmos o que vem a ser a conversão, nós vamos pensar um pouco que não é conversão. E aí eu trouxe uma definição do Michael Lawrence. Eu não trouxe o livro aqui, na verdade eu tenho ele só digital, mas é um livro do Ministério Nove Marcas que ele se chama Conversão. É um livro pequeno e ele escreve a respeito da conversão. E essa definição que está aí, essas palavras que está aí do Michael Lawrence, está nesse livro. Eu vou ler para os irmãos, porque eu acho que aqui ficou bem pequeno. Mas eu vou ler para os irmãos. Ele diz assim: a questão é que a atratividade do comportamento agradável reside não apenas em agradar a nosso desejo orgulhoso de justificarmos a nós mesmos, mas também no fato de tornar desnecessário nos justificarmos diante de Deus. No lugar de um relacionamento sem pendências com Deus e com o próximo, entra a importância de nos sentirmos bem a respeito de nós mesmos. Essa postura entorpece meu sentimento
de culpa, acalma minha insegurança ansiosa e promove a ilusão de que estarei no controle de meu destino no dia do juízo. Falando a respeito do que não é conversão, então uma pessoa que possui somente um comportamento agradável, tem um bom caráter, uma boa índole, é honesta em suas ações, e até mesmo uma pessoa religiosa, que frequenta as reuniões e assim por diante, isso não é sinônimo de que a pessoa ela passou pelo processo de conversão. Muitos que se chamam de cristãos atualmente, por levarem em consideração apenas questões morais e éticas, apenas questões comportamentais, podem estar vivendo em um ledo engano, porque comportamento bom não quer dizer que a pessoa passou pelo processo de conversão. Pessoas que entendem a conversão como uma questão puramente comportamental podem estar no engano, como dissemos aqui, no que diz respeito à conversão, pois levam uma vida convencidas de que não precisam de Cristo, porque já o têm. Isso pode até causar estranheza para nós, mas essas pessoas não demonstram interesse pela vida cristã. Ela já afirma para ela mesma que ela tem Cristo, então ela não precisa mais crescer na vida cristã. Ela estaciona e para ali, não faz mais nada, ela não se envolve com as Escrituras, ela não se envolve com a vida de oração e também não se envolve com a vida na comunidade. O problema pode ser mais grave, pois pode ser que as implicações de uma genuína conversão não estejam muito claras para essa pessoa. Por exemplo, muitos acham que se converteram, mas consideram a igreja como uma opção, consideram a reunião dos salvos como uma opção. Hoje a igreja pode estar na mesma prateleira, no mesmo patamar de atividades esportivas ou de atividades que trazem entretenimento para a pessoa e para a família. A igreja não tem relevância, a reunião, o culto já não é mais importante. Ele é colocado no mesmo pé de igualdade com atividades esportivas, com entretenimento ou com qualquer outra coisa que você possa gostar de fazer. Uma outra questão também é que a contribuição financeira ou a frequência não condiz com o número de membros quando nós estamos numa comunidade onde nós não vemos ou não percebemos a participação dos irmãos com respeito a questões financeiras e também com respeito à frequência. Existe também dificuldade para encontrar pessoas para o trabalho ordinário da igreja. E quando eu falo trabalho ordinário, é o trabalho de todo domingo, de toda quinta-feira, de todos os momentos em que temos atividades na igreja e nós temos dificuldade de, às vezes, ter braços aqui para cooperar. Isso pode ser sinal de que talvez as implicações do que vem a ser a conversão, do que é esperado de nós, quando nos convertemos a Cristo, não esteja muito claro para nós. Porque a conversão ela vai reverberar também em serviço. Ela vai, de certa maneira, me colocar a serviço da comunidade. Então, se eu não tenho essa disposição em meu coração, se ainda não consigo ver a igreja como algo essencial de que eu preciso estar, porque ali estarei reunido com os meus irmãos, ouvindo a palavra de Deus, se eu não tenho esse tipo de preferência, isso pode ser sinal de que talvez as implicações da conversão não estejam muito claras para mim. Conversão não se resume apenas em ter um bom comportamento. Não basta apenas você mudar o ambiente social de uma pessoa. Não basta apenas ser uma pessoa agradável. Conversão não se resume em ser alguém religioso, porque se a gente for falar somente de questões religiosas, nós vamos olhar para os fariseus, por exemplo, eles conheciam a lei, mas a pregação naqueles dias era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A prática do comportamento agradável tende a inflar o ego e a me colocar em evidência, ainda que possa ter aparência de piedade. Alguém que vive na prática do comportamento agradável desenvolve alguns tipos de ações. E aqui eu destaco 3. Em primeiro lugar,
Essa pessoa vai condenar o pecado do mundo de uma forma muito voraz, mas vai pegar muito leve quando se trata do seu pecado. Ela será alguém muito ávida para falar, não, isso daí é pecado, mas se alguém chegar e falar para ela, olha, meu irmão, essa atitude que você está tomando não condiz com as escrituras sagradas, ela vai pegar muito leve com aquilo e pode ser que ela até mesmo vire a cara. Isso não é uma atitude de uma conversão genuína. Então a pessoa ela pode estar se enganando se ela vive dessa forma. Uma outra questão aqui é que alguém que busca se auto-justificar com base em seus padrões, ela ainda não está enquadrada pelas escrituras sagradas, ela ainda vive baseada muito nos seus preceitos, naquilo que ela acredita, então ela se justifica com aquilo que ela acha que é certo. Então ela vive na sua própria verdade. Isso também é um perigo. E é alguém governado sutilmente pelo ego. Sempre que ela tiver oportunidade, ela vai se promover em uma situação, ainda que de forma velada e sem perceber. E essas coisas aqui, elas são sutis, porque elas têm aparência de piedade, elas têm aparência de que a pessoa passou pelo processo de conversão, mas na essência não é conversão de fato. Bom comportamento, melhorar o ambiente, não significa, meus irmãos, que a pessoa é convertida. Não significa que a pessoa é convertida. Passando para o próximo slide aí, então nós vamos falar o que vem a ser então a conversão. E nós temos aí dois textos, um que está em Marcos 1,15 e outro está em Lucas 9,23. Então a conversão é fruto da regeneração. Então é preciso que a pessoa, o eleito que foi regenerado por obra do Espírito Santo, ele recebe uma nova vida para que então a conversão ocorra. Se ele não for regenerado, sem a regeneração, a pessoa não vai se converter genuinamente a Cristo Jesus. Porque é a regeneração que dá vida para que a pessoa então ela tenha plena compreensão de Cristo Jesus e daquilo que ele fez. E aí então ela terá condições, receberá essa capacitação de Deus para que então ela possa passar pelo processo de conversão. O texto de Marcos e o texto de Lucas, Marcos 1,15 diz aí, ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. E Lucas 9,23 diz, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Esses dois textos aí, eles têm em si essa ideia de conversão. Arrepender e crer está relacionado com mudança. Negar, tomar e seguir, como diz aí Lucas 9,23, está relacionado com um modo de vida diferente. Você estava em um curso e agora você está em outro curso de vida, está em outro rumo. No Antigo Testamento, nós encontramos duas palavras que exprime, que traz para nós a ideia de conversão. Uma delas é nishan, que tem o sentido de um arrependimento que muitas vezes é acompanhado de uma mudança de ação. A outra palavra que encontramos no Antigo Testamento é shub, que tem a ideia de dar meia volta. Você pode encontrar essa palavra shub, por exemplo, em Ezequiel 33:11. No Novo Testamento, nós temos a palavra metanoia, você já deve ter ouvido ela em muitas ocasiões, que tem o sentido de uma mudança de mente. E temos também a palavra epistrefo, que tem o sentido de dar meia volta. Falando com respeito da mudança de mente, essa mudança de mente que as Escrituras tratam para nós, essa metanoia, ela não apenas acontece nos nossos pensamentos, mas abrange todos os aspectos da nossa vida. Todo ser da pessoa, quando ela passa por essa mudança, é atingido. Não somente os seus pensamentos, todos os aspectos da vida humana é atingido. Tito capítulo 1, versículo 15 diz, todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro. E aqui eu faço destaque, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. A mente nesse texto de Tito 1,15 aponta para aquele lugar onde reside os pensamentos e sentimentos, é a sede da faculdade da razão,
é o lugar do entendimento. Já a consciência nesse texto que está aqui em Tito 1,15, é aquele lugar onde nós fazemos distinção do que é certo e do que é errado. É o lugar onde habita a moral. É onde a gente delimita para as nossas vidas, não, isso daqui é bom, isso daqui é ruim, isso daqui está certo, isso daqui não está. Então, na conversão, tanto a mente como a consciência que estavam corrompidas, agora esse daqui é transformado, isso daqui é mudado. Além de nós recebermos então um novo conhecimento, por meio da onde nós vamos ter um entendimento diferente daquilo que é a vida, daquilo que Deus espera de nós, daquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. Além de recebermos esse novo conhecimento, nós também recebemos uma nova direção. E a qualidade moral também é transformada, porque a gente não se baseia mais em uma questão nossa, mas a gente olha para as Escrituras. Então, se antes era normal, por exemplo, mentir, que é muito comum em nossos dias no mundo, a mentira para se livrar de certos tipos de situação, ou para amenizar algum tipo de correção, com as Escrituras Sagradas, você não vai mais ter prazer na mentira. Você vai falar a verdade, ainda que você falando isso, você vai ser punido. Porque a conversão traz uma transformação plena na vida daquele que se converte a Cristo Jesus. Dar meia volta, falando da palavra epistrefo, significa dizer que ocorre uma mudança de direção. E essa mudança de direção também aponta para uma mudança de senhores. O que diz Efésios capítulo 2, versículo 2? Paulo diz assim: nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós estávamos nesse lugar, vivíamos sob as influências de Satanás, desse príncipe da potestade do ar, desse espírito que agora nos filhos da desobediência. Nós vivíamos sob essas influências. Então, quando nós passamos pelo processo de conversão, ocorre uma mudança de senhores. Satanás era senhor sobre nós e nos influenciava dioturnamente. Tínhamos verdadeiro prazer de andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Ainda que a gente não cometesse certos tipos de maldade, a gente dava lugar para alguns tipos de coisa que não glorificava o Senhor. E vivíamos sob essas influências, sentíamos alegria, isso para nós era comum e era normal. Mas a meia volta que reverbera em mudança de senhores nos faz sair do senhorio de Satanás para vivermos sob o senhorio de Cristo. A conversão bíblica atinge o todo do homem, e não apenas a questão externa, não apenas uma questão intelectual. Aquele que se converte realmente, o seu coração, a sede do homem, se volta para Deus e ele passa a almejar a vida em santidade. Suas disposições de mente, seus desejos, o seu prazer, acontece ali um divórcio com respeito à cobiça e à inveja, e então os desejos, o prazer e a mente dessa pessoa se deleita agora em Deus, se volta para o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 9 e 10, diz assim: porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A conversão, então, é um ato em que nós abandonamos o pecado, deixamos essa vida de idolatria, e não somente a idolatria com respeito a imagens, mas também a coisas que temos em nosso coração, que são ídolos, e nos voltamos para Deus mediante Cristo Jesus. Não temos mais senhores. Sabemos que durante a vida cristã nós encontramos em nosso coração, ou colocamos nele, alguns ídolos, que eles precisam ser destronados.
Cristo precisa reinar em absoluto em nossas vidas. Essa é a luta do cristão. Mas antes de vivermos a vida cristã com o entendimento que as Escrituras nos dá, nós tínhamos e andávamos desordenadamente segundo os ídolos. Nesse ato, então, de conversão, ocorre uma mudança de mente e também uma mudança de rota que reverbera na mudança de senhores. Agora nós, convertidos a Deus, servimos o Deus vivo e verdadeiro e aguardamos dos céus Jesus Cristo, que virá e livrará o seu povo desse presente século, desse corpo corruptível, estaremos com ele para todos sempre. Então, conversão, meus irmãos, é algo radical. Não é algo simplório, não. Há muita mudança que acontece na vida daquele que se arrepende verdadeiramente. E isso deve nos levar a refletir de fato como temos vivido a vida cristã. O que tem permeado o nosso coração. Se nós não estamos priorizando o que as Escrituras Sagradas nos ensinam, talvez as implicações do que vem a ser conversão não estejam muito claras para nós. E aí a gente precisa voltar e revisar a nossa vida, pedir ao Senhor para tratar o nosso coração, para que a gente viva o Evangelho como ele é exposto nas Escrituras Sagradas. Alguma pergunta, alguma colocação até aqui? Sobre arrependimento, o que é e o que não é? Pode falar, irmão. A expressão conversão é algo radical. Paulo declarando aos Coríntios que se alguém está em Cristo é nova criatura. Coisas velhas já passaram. É isso mesmo. Por isso que é algo radical e é um divórcio plenamente com a velha vida. Você passa a viver uma nova vida, não tem mais conexão com aquela velha vida. E há uma luta diária para que você viva uma vida de santidade, que você possa glorificar a Deus. É uma nova vida, de fato. Obrigado, irmão. Mais alguém? Então vamos seguir. Nós vamos falar agora sobre arrependimento e fé. Coloquem aí no slide uma definição do que vem a ser arrependimento, que está lá na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 10, no ponto 2. Lá está escrito assim: o pecador, movido pelo reconhecimento e sentimento, não só do perigo, mas também da impureza e odiosidade do pecado, como contrários à santa natureza e justa lei de Deus, apreendendo a misericórdia divina manifestada em Cristo aos que são penitentes, ele, pecador, pelo arrependimento de tal maneira, sente e aborrece os seus pecados, que deixando-os, se volta para Deus, tensionando e procurando andar com Ele em todos os caminhos dos seus mandamentos. O arrependimento geralmente está relacionado com a palavra metanoia, que aponta para a mudança de mente. Porém, essa mudança de mente, como falamos até aqui, não diz respeito somente a questões intelectuais, mas abrange o todo da vida do ser humano. Em outras palavras, essa mudança afeta, atinge, muda o coração da pessoa, muda a mente e muda a vontade. Essa mudança de mente é algo radical, como o irmão Luiz Antônio Carlos colocou aqui para nós. E ela acontece na vida daquele que se arrepende verdadeiramente. Não é simplesmente um convencimento. Nessa mudança que ocorre devido ao arrependimento, a pessoa passa a ter uma real compreensão de quem ela é de fato. As Escrituras desnudam para ela os seus pecados, o seu estado, e para onde ela ia, e quem ela estava ofendendo deliberadamente. O seu julgamento a respeito de si mesmo sofre uma drástica mudança, pois ela passa a ter uma correta percepção do que vem a ser a santidade de Deus. E aí eu vou pedir para os irmãos abrir a Bíblia comigo, lá em Isaías capítulo 6, versículo 5, porque esse episódio da vida de Isaías mostra muito bem o que acontece na vida de alguém que tem uma correta percepção do que vem a ser a santidade de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 5.
Alguém gostaria de ler esse texto? E aí eu vou pedir para você encher o seu pulmão de ar e ler para nós. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha o que a visão de Isaías em relação à santidade de Deus causou a ele. A visão de Isaías com respeito à sua vida, à sua impureza, foi totalmente escancarada e ele temeu pela própria vida. Porque ele compreendeu de fato que aquilo que ele presenciou, a santidade de Deus, a pureza de Deus, contrastou completamente com a sua vida pecaminosa, com aquilo que ele praticava. É esse sentimento que causa quando a pessoa ela se arrepende de fato. Ela tem uma correta percepção dos seus pecados. Ela tem uma correta percepção de que ela ofendia o Senhor dos Exércitos. Então ela não trata mais essa questão do pecado como algo simplório, mas ela quer se livrar daquilo com tudo que ela pode. É urgente para ela. Ela não deixa para amanhã. É agora que ela precisa se livrar daquilo ali, que a mancha diante de Deus, que a coloca em estado de apuros diante de Deus, que é o que Isaías sente aqui. Lucas capítulo 5, versículo 8, temos o episódio de Simão Pedro, que passou a noite toda pescando e não pescou nada, e aí Jesus fala para eles voltarem e lançarem a rede. O texto diz assim, o versículo 8 de Lucas capítulo 5. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Não foi simplesmente por causa da pesca maravilhosa. Pedro teve a compreensão ali, ainda que pequena ou grande, de que ele estava diante de alguém que era poderoso, diante de alguém que é santo. E ele não se sentiu digno de estar na presença de Jesus. É essa correta compreensão que que a pessoa quando se converte, ela tem. Aquele que se arrepende também é tomado de tristeza e revolta. Ela não apenas deseja fugir da penalidade do pecado, mas ela também passa a ter em si o desejo de não pecar mais. Ainda que ela saiba que ela é pecadora, o pecado não é muleta para ela viver na prática do pecado. Então, aquelas práticas que ela identifica em sua vida que não condiz agora com a sua nova natureza, ela vai buscar se desvencilhar disso, em oração, em leitura das Escrituras, na reunião dos salvos, na comunhão com os santos. Ela não vai mais ter prazer na vida de pecado. Existe também uma atitude de dependência em relação a Deus e plena entrega. Já não é mais a pessoa que vive, mas é Cristo que vive na pessoa. Ela se rende ao Senhor plenamente. Essa atitude de dependência e rendição aponta para o desejo daquele que se arrependeu de viver longe de práticas pecaminosas. Ela tem uma correta compreensão. Eu não consigo mais em mim mesmo. Enquanto eu vivia em mim mesmo, baseado na minha força, eu estava aqui morto em delitos e pecados, pecando contra o Senhor, ofendendo a santidade de Deus, e agora que essa santidade é compreensível a mim pela ação do Espírito em me regenerar, em produzir em mim a conversão, então eu preciso mudar. Eu preciso então agora viver sob a liderança de outro Senhor, que no caso aqui é Deus. Então ela não vai querer mais pecar. Ela não vai ter mais prazer no pecado. Então uma pessoa que se diz que se converteu e ainda tem prazer no pecado, possivelmente ela não se converteu ou ela ainda não está muito claro para ela o que vem a ser a conversão. Aquele que se arrepende verdadeiramente passa a ter consciência do seu pecado e da santidade de Deus. Essa consciência também vai levar a pessoa a lamentar pelos pecados cometidos. Não por ela mesma, mas porque ela tem agora a plena consciência de que ela ofende a santidade de Deus quando ela faz isso. E também ela passa a lamentar, ela passa a chorar por isso, e também a conversão confere a ela uma disposição de uma vida diferente. Ela vai mudar o curso da sua vida. A vida de santidade, então, passa a ser desejada por aquele que se arrepende.
Então o arrependimento não é remorso, não é viver se autopunindo, e também não é apenas um ato moral. Falando a respeito do remorso e arrependimento, que isso pode talvez trazer até uma confusão, nós temos nas Escrituras um exemplo muito claro do que pode ser isso. Nós temos o caso de Pedro e Judas. Pedro e Judas andaram com Jesus, viram Jesus operando muitas coisas, ouviram as palavras de Jesus. Pedro negou Jesus e Judas vendeu Jesus. Quando Pedro nega Jesus, ele sente dor por aquilo, quando ele cai em si, ele lamenta por aquilo que ele fez. E ele se arrepende do que ele fez. E os frutos do arrependimento da vida de Pedro, a gente vê ao longo das Escrituras Sagradas. Pedro com Cristo, Pedro obediente a Cristo, sendo um líder da igreja do primeiro século, pregador das Escrituras Sagradas. Temos 2 cartas de Pedro ao nosso dispor no Novo Testamento. E o que acontece com Judas? Ele vende Jesus e percebe o que fez, mas ele não se arrepende, ele é tomado de remorso. E o remorso é perigoso, meus irmãos, porque o remorso pode até mesmo desencadear na vida de alguém esse desejo de suicídio, porque o remorso ele não faz a pessoa ter um arrependimento verdadeiro, mas ele trata a sua atitude de pecado como algo ruim, no sentido de que ela se torna má, no sentido de que ela não consegue compreender que existe perdão para aquilo que ela fez. Então ela tenta resolver na força do seu braço. E Judas se matou. O remorso pode causar isso. Por isso que remorso e arrependimento é diferente. O arrependimento te aponta para Cristo e o remorso aponta você para você mesmo. E aí não promove arrependimento. Então nós temos que tomar cuidado com isso. No arrependimento ocorre o despir da velha natureza e um vestir do novo homem que é criado segundo Deus. Portanto, arrependimento genuíno é um dom da graça de Deus. Nós não produzimos arrependimento. E quando nos arrependemos, então voltamos para Deus. Atos capítulo 11, versículo 18 diz assim: quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu arrependimento para a vida. Se não me engano, isso daqui é um momento em que Pedro volta ali para com os apóstolos e ele começa a falar do que aconteceu na casa do Cornélio, em que o Espírito de Deus desceu sobre os gentios também, mostrando que a salvação também não é somente para os judeus, mas é também para os gentios. Houve arrependimento para a vida, é Deus que concedeu arrependimento para a vida para aqueles a quem Pedro pregou. Não é algo que nós produzimos, não achamos isso, mas é o próprio Deus que concede isso a nós, para que possamos então nos arrepender. Passando para o próximo slide, então, arrependimento é essa consciência de que nós ofendemos a santidade de Deus, é essa repulsa em relação ao pecado, é esse desejo de se desvencilhar do pecado. E então, vamos falar com respeito à fé. O significado da palavra fé é basicamente crer ou confiar. Nós já devemos ter ouvido isso em algum momento da nossa vida, aqui na igreja ou em algum outro lugar. Todo ser humano crê ou confia em algo. Todo mundo tem fé em alguma coisa. Ainda que todos possuem algum tipo de fé, a questão é que nem todo tipo de fé aponta para Deus. O breve catecismo de Westminster, na pergunta 86, ele pergunta-se: que é fé em Jesus Cristo? E a resposta é a seguinte: fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora pela qual o recebemos e confiamos só nele para a salvação, como ele nos é oferecido no Evangelho. A fé que as Escrituras tratam faz parte do dom de Deus, como Paulo diz em Efésios capítulo 2. Nesse ponto, podemos perceber que pelo fato da fé ser um dom, fazer parte do dom, nós não produzimos por nossos esforços, é algo que recebemos de Deus por meio de Jesus Cristo. É pela fé, então, que recebemos a Cristo e confiamos nele plenamente para a salvação.
Essa fé nos faz deleitar em Cristo como Ele é revelado nas Sagradas Escrituras. Não é essa fé comum, em que as pessoas creem que amanhã elas vão acordar e vão ao trabalho, ou vão estar com a sua família. Não é esse tipo de fé. É uma fé que aponta para Jesus, é uma fé que reverbera em salvação. As Escrituras são claras quando diz que a salvação é pela graça, porém a fé é o meio pelo qual recebemos a salvação. A fé é o meio pelo qual somos justificados por Cristo Jesus diante de Deus. Não é um esforço nosso. Uma vez então que a fé tem em si o significado de confiança ou crença, isso aponta para um estilo de vida de total dependência a Cristo, tanto para a libertação do pecado como de suas consequências, porque vivíamos escravizados pelo pecado e também vivíamos passíveis de padecer a ira divina. E aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário nos livra de tudo isso. A fé, meus irmãos, possui 3 elementos. O primeiro elemento é o intelectual, notícia, que envolve o conhecimento das verdades do Evangelho. O segundo elemento é o emocional, que se chama de assensus, que aponta para a convicção. E o terceiro elemento é a volição, fiducia, que aponta para a confiança. O elemento intelectual aponta para o conhecimento, o elemento intelectual aponta para o conhecimento intelectual dos fatos e está ligado com a razão. Então a fé bíblica sempre vai em direção na crença de questões racionais. A fé bíblica não é algo irracional. Então você precisa pensar, a fé pensa. A fé ela desenvolve. A fé bíblica pressupõe que precisamos fazer uso do intelecto. Alguma coisa com respeito a Cristo, a pessoa precisa ter conhecimento para que ela então creia em Cristo. A pessoa precisa ter contato com as Escrituras, seja ouvindo a pregação em um rádio, seja lendo um folheto, seja lendo a própria Bíblia, ou ouvindo alguém falando para ela com respeito às Escrituras, enfim. Ela precisa ter esse contato com a palavra de Deus, porque foi assim que o Senhor escolheu salvar. E essa palavra vai atingir o seu intelecto. Então a fé tem esse elemento de atingir o nosso intelecto. O elemento emocional que envolve a convicção reverbera no fato de que aquilo que está registrado nas páginas das Sagradas Escrituras é verdadeiro. Então quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós não vamos entender a palavra de Deus simplesmente como algo subjetivo, ou uma história bonita, como se fosse um livro de conto de fadas. Aquilo realmente aconteceu, é real. Cristo Jesus foi moído na cruz, o sangue dele foi vertido naquele madeiro. Então não é uma história de ficção, é algo verdadeiro, não é um gibi. Move a minha vida, move a sua vida. Então, esse elemento da fé, esse elemento emocional nos faz crer naquilo que está registrado nas páginas das Sagradas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento. O pecador, então, precisa ter consciência que as verdades que as Sagradas Escrituras apontam é algo real e influencia na sua realidade. E o elemento da volição conduz a pessoa para a entrega plenamente da sua vida nas mãos de Deus. Nesse momento, a pessoa que passou a ter fé bíblica, ela tem uma nova disposição de vida, aonde ela vai se aplicar ao Evangelho, aonde ela vai passar a obediência a Cristo Jesus. O crente verdadeiro não confia mais em si, não tem mais força do braço, ele não depende mais de si, mas ele passa a confiar plenamente em Deus, pois só assim ele sabe plenamente que será salvo. E isso é um processo, meus irmãos. Essa transformação vai acontecendo dia após dia, é por isso que nós não podemos estacionar na vida cristã, porque temos coisas a melhorar. Então nós precisamos, de fato, nos arrepender e ter fé, e isso só é possível quando nós recebemos vida por meio da regeneração que o Espírito de Deus realiza em nossas vidas. Passando para o próximo slide, para encerrar esse tópico de arrependimento e fé, o ponto 8 da nossa confissão de fé de New Hampshire, que nós professamos aqui na igreja, ele diz o seguinte: cremos que o arrependimento e a fé são deveres sagrados e também graças inseparáveis, operadas em nossas almas pelo Espírito regenerador de Deus.
pelo que, sendo profundamente convencidos da nossa culpa, perigo e incapacidade e do caminho da salvação por Cristo, nós retornamos para Deus com contrição, confissão e súplica por misericórdia não fingidas. Ao mesmo tempo, recebendo genuinamente o Senhor Jesus Cristo como nosso profeta, sacerdote e rei, e confiando nele somente como único e todo suficiente Salvador. Amém. Algum ponto, meus irmãos, alguma pergunta sobre esse tópico sobre arrependimento e fé? Pode perguntar, irmã Grace. Sobre a fé, quando você citou os 10 pontos do setor intelectual, você colocou como que a pessoa tem que ser exposta à palavra, para que ela entenda e a partir daí vai ao emocional, Abolição. Isso. No começo, para mim, quando você citou, eu lembrei de mim, que talvez tenha tido uma inversão, porque eu fui exposta primeiro emocionalmente. Então, assim, a partir do momento que hoje eu tenho tido o conhecimento, tão convicto, tem se tornado muito mais firme para mim, e convicto que isso para mim é uma verdade todos os dias, porque anteriormente tinha que ter um esforço enorme, desculpa, porque era como se fosse só além daquilo, não sei, não consigo explicar, porque para mim assim, era como se eu tivesse que ter o meu esforço, porque era só sobrenatural. Se eu não entrasse naquele campo, então, Entendi. para mim, a palavra talvez tenha sido exposta primeiramente de uma forma emocional, do que de conhecimento verdadeiro, porque por mais que a gente sabe que há o sobrenatural, mas sem o conhecimento e o entender da palavra, que é como tem sido exposta hoje, haveria uma inversão, porque dependeria dos meus esforços. Isso. Então, eu quero colocar, ficou muito claro para mim, que é o que eu já tenho vivido aqui, e que quando falou, eu falei, então, realmente, o meu entendimento que eu estava tendo, ele foi confirmado e ele é verdadeiro. Amém. Graças a Deus. E é bom a gente, só complementando o que a irmã Grace colocou aqui, obrigado, irmã Grace, pela sua contribuição, a gente tenta aqui esboçar de uma forma lógica, mas isso aqui, meus irmãos, o Senhor vai operando assim de uma forma que muita coisa a gente não percebe, mas essas transformações vai acontecendo. Para muitos no instalar de dedos, a pessoa está no culto e de repente o Espírito de Deus move o coração dela, ela percebe, eu preciso de um Salvador. Outras pessoas vão caminhando, vão tendo contato, você estuda a palavra de Deus com ela, vai apresentando as Escrituras, e vai chegar aquele marco zero, vamos dizer assim, marco zero em que a pessoa, não, agora eu entendi, Cristo Jesus é o Salvador da minha vida, eu preciso dele. Então essas coisas vão acontecendo na vida das pessoas e não é assim de uma forma, a gente tenta esboçar de uma forma lógica para entender, mas isso daqui, vai sendo operado de uma forma poderosa pelo Senhor Deus e temos que dar graças a Deus por essa operação que o Senhor realiza em nossas vidas. Graças a Deus. Guilherme. É muito interessante nós olharmos para como acontece nos dias de hoje. Nós temos diversos irmãos novos aí nesses últimos 4, 5 anos que se chegaram à nossa igreja. E, inclusive, eu voltei para essa igreja em 2000. Mas eu tinha passado, depois que eu saí daqui em 2011, eu passei por algumas igrejas. E uma das coisas, características dessa
eu consegui compreender o tamanho do que é o Espírito agir realmente no nosso coração. Então, e a gente vê muitas pessoas cansadas. Cansadas porque parece que faz e nunca está preenchido. Então, isso traz para a gente uma frustração. Assim, pô, eu estou fazendo tanto. Por que Deus não está me abençoando? Né? É bem isso aí mesmo. Mas o meditar do coração, ele é um se aprofundar e descansar no Senhor. Quando conhecemos verdadeiramente o que Ele fez, essa sensação de culpa por não estar fazendo nada, ela some. Graças a Deus. Graças a Deus. Continuando então, irmãos, e vou encerrar aqui com algumas implicações da conversão. Vou colocar 3, claro que tem mais. Se você olhar para as Escrituras Sagradas, você vai encontrar bem mais. Mas eu vou colocar 3 aqui para a gente pensar a respeito a isso. Pode passar para o próximo slide? Obrigado. Primeiro a implicação aí que eu coloco é a humildade, usando esse texto de Colossenses 1, 21 e 22, que diz assim: E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras, mas que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Nesses versos aí, Paulo está deixando muito claro que nós, sem exceção, todos nós, no passado éramos estranhos. O que seria esse estranho? Nós éramos estrangeiros em relação a Deus, separados da pátria celestial. Nossa peregrinação só tinha em vista esse presente século. Vivíamos para ter uma vida boa aqui somente. Não tínhamos nenhuma inclinação para a eternidade. Nós estávamos obscurecidos no entendimento e não ansiávamos essas coisas eternas. Além de estranhos, nós éramos inimigos no entendimento. Em outras palavras, nós vivíamos contrário a Deus. Deus era um inimigo para nós éramos inimigos do Senhor. As obras que fazíamos, que eram más, nos conferiam esse status de estranhos e inimigos. Cristo Jesus morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus, como diz 1 Pedro 3,18. Nosso estado, antes da conversão, era de plena aversão em relação a Deus. Você já se imaginou sendo inimigo de Deus? Geralmente fazemos o que podemos para prover segurança para nós e para os nossos. Então, hoje se investe em condomínio, hoje se investe em câmera, hoje se investe em muitas coisas para que nós e os nossos estejam em plena segurança. Investimos nisso tempo, dinheiro, saúde, entre outras coisas, porque queremos que nós e os nossos estejam bem, seguros e desfrutem da vida. Mas a gente precisa considerar que esse anseio por segurança, meus irmãos, deve também nos levar a pensar que nós já estivemos em um lugar onde nós tínhamos Deus como inimigo, o Rei do Universo. A ira de Deus estava sobre mim e sobre você em um determinado momento da nossa vida. Como nós iríamos vencer isso? Jamais, e a gente precisa relembrar dessa realidade. Essas coisas precisam ser palpáveis para nós. Tiago 4,4 diz que nós vivíamos em inimizade contra Deus. Nós não podemos viver a vida e esquecer dessas coisas da onde nós estávamos. A ira de Deus estava destinada a nós, e Deus a propiciou essa ira em Cristo Jesus, que celebramos há dias atrás, na cruz do Calvário. O corpo de Jesus foi moído naquele madeiro, todo o sangue de Jesus escorreu naquele madeiro. Jesus foi exposto ao escárnio, ele era o espetáculo do mundo naqueles dias. E às vezes a gente vive a vida e não se lembra dessa realidade. Isso é real, não é história contada, não é gibi, não é coisa de revista, isso é real, aconteceu, é verdadeiro. E por causa daquilo que foi feito na cruz, meus irmãos, hoje nós somos amigos de Deus. Nós somos vistos como justos, porque isso que Jesus fez foi computado em nossa conta.
A humildade, então, ela reverbera da conversão e aponta para o fato de que aquilo que merecíamos foi desviada para um justo. Se isso não produzir humildade no meu e no seu coração, meus irmãos, alguma coisa está errada conosco. E quando eu falo humildade, eu não estou falando simplesmente em você ceder o lugar para aquele que é mais velho que você, em você dar o lugar no mercado, no banco, aonde você for, não é disso. Humildade, de fato, é você reconhecer que você merecia ser punido pelo Senhor, mas que pela graça desse Senhor, essa ira que estava sobre você caiu sobre um justo. Por isso que a nossa vida, meus irmãos, ela deve ser inteiramente de entrega ao Senhor. Precisamos pregar para nós. Nós precisamos nos evangelizar. Porque senão nós entramos numa questão automática com respeito ao Evangelho e entramos nessa onda de só fazer e não nos lembramos dessas realidades e perdemos a graça, no sentido, perdemos de vista a graça. Deixamos de desfrutar da vida cristã como ela deveria ser. Então, quando nós pregamos o Evangelho para nós somos lembrados da horrenda cruz, mas que dessa horrenda cruz jorrou graça. Foi dolorosa para Cristo, mas para mim e para você, meus irmãos, é doce, porque somos salvos. O nosso sangue não foi vertido naquele madeiro, foi o sangue de Jesus. Então nós temos que dar graças a Deus. Então a primeira implicação que eu coloco aqui é a humildade. A segunda implicação que eu coloco aqui é a questão dos servos. Gálatas capítulo 5, versículo 13. A conversão, ainda que aconteça no âmbito individual, porque nós nos convertemos ao Senhor individualmente, ela vai reverberar na vida da comunidade. Quem se converte de fato vai procurar uma comunidade para congregar. Não vai viver na solidão. Vai procurar estar reunido na igreja com os irmãos. Não vai abdicar da vida de comunhão. Isso é um movimento natural daquele que se converte verdadeiramente a Cristo Jesus. Ele precisa estar reunido com o povo de Deus. Isso é urgente para ele. E hoje em dia a igreja está sendo tratada, está sendo muito gourmetizada. As pessoas estão vindo tratando a igreja como um restaurante. E não é. E não é. Considerando o texto de Gálatas, podemos ver que em Cristo fomos chamados à liberdade para uma nova vida. O texto diz, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros, pelo amor. Então nós não temos que usar a liberdade que recebemos em Cristo Jesus para assentar e somente desfrutar. Nós precisamos nos pôr a servir. Viver em liberdade requer maturidade. O convertido a Deus precisa ter em sua vida a mesma motivação que houve em Cristo Jesus. Cristo foi obediente até a morte, morte de cruz. Nosso serviço precisa ir além das circunstâncias, ainda que elas estejam contrárias. O nosso serviço ele precisa continuar, porque servimos a Deus quando servimos aos irmãos. As Escrituras Sagradas nos mostram que a vida de serviço de Cristo e também dos apóstolos é para onde nós temos que olhar. Uma vez que nos convertemos verdadeiramente, não podemos mais nos esconder. Esse serviço é prazeroso, meus irmãos. É muito bom você poder ser canal de bênção na vida do outro. E é muito bom você receber as bênçãos de Deus por meio dos irmãos. Essa reciprocidade precisa acontecer na vida daqueles que se converteram de fato. Porque Jesus Cristo serviu. E nós temos, e como a vida cristã é uma vida de imitação, não é uma vida que você vai procurar na sua consciência, na sua habilidade, como eu vou servir ao Senhor? Não, está escrito. Então você vai para a Bíblia, como é que Cristo fez, como é que os apóstolos fizeram? Eu vou fazer igual. É uma vida de imitação. Marcos 10, do 42 a 45 diz assim, mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse, vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos, os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não é assim. Pelo contrário,
quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós precisamos imitar o nosso Senhor. E termino com esse texto de Filipenses 3, do 7 a 11, aonde Cristo é o centro daquele que se converteu verdadeiramente. A palavra de Deus é aí: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos, dentre os mortos. Então, quando a conversão genuína acontece, não é mais a pessoa que está no centro. Não é mais ela que está no palco da sua vida. Ela é um holofote que ilumina para aquele que tem que ser o centro, que é Cristo Jesus. Cristo passa a ser o centro da vida daquele que se converte verdadeiramente. A mesma disposição que há em Paulo aqui, esse conhecimento de Cristo que é tão sublime, fez ele considerar como lixo aquilo que ele recebeu durante a sua vida, deve, meus irmãos, também ser algo que devemos pensar. Cristo deve ser o centro das nossas vidas, deve ser o tesouro a ser buscado, deve ser em quem nós devemos descansar e nos deleitar. Essa é a vida do convertido verdadeiramente. Amém, meus irmãos? Alguém gostaria de perguntar, de contribuir com alguma coisa? Porque aqui eu encerro essa manhã sobre conversão. Então vamos orar ao nosso Deus. Nosso Pai, queremos te agradecer e bendizer o Senhor por esse momento, por essa aula e pela graça do Senhor sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, a pensar a respeito das doutrinas cristãs. Precisamos, Senhor Jesus Cristo, nos voltar sempre para o Evangelho, avaliar nossas vidas, a nossa prática, ó Deus, de como estamos vivendo, para que a gente não caia, Deus amado, numa religiosidade, mas para que a gente viva a vida cristã de uma forma orgânica, verdadeira e vibrante, Deus. Como o Tiago diz, que possamos ser operosos. Pedimos a Ti, Deus amado, que nos conceda graça, para que, como nós conversamos aqui, não entremos num ativismo, mas que possamos, ó Deus amado, nos colocar a serviço uns dos outros, porque somos servos do Senhor, fomos salvos pelo Senhor, e precisamos, ó Deus amado, viver a vida da igreja, a vida cristã. Ajuda-nos, ó Deus, a nos envolver uns com os outros, ajuda-nos a conhecer uns aos outros, e a viver, Deus amado, de maneira que Cristo seja visto em nós. Se conosco te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, vamos para o nosso café. Em seguida retornaremos ao culto.